Você já percebeu ou percebe algum ruído na sua gravação? Um ruidinho assim que acontece geralmente numa frequência específica e que sempre aparece independente da configuração ou do microfone que você utiliza? Então, neste vídeo eu vou te explicar em detalhes de onde vem esse ruído e como fazer para eliminá-lo, ou pelo menos reduzi-lo bastante na sua gravação. MNL mais uma vez para falar sobre ruído na gravação. Eu já tinha feito outro vídeo aqui, ó, que está aparecendo nos cards, onde eu descrevi rapidamente todos os possíveis ruídos analógicos que podem influenciar nas suas gravações ou mesmo nas suas reproduções de áudio. Mas a ideia deste vídeo aqui é falar apenas de um tipo de ruído analógico, o qual parece estar aí dando dor de cabeça para muita gente que escreve nos comentários. Inclusive, é por isso que é bom você se inscrever nesse canal e deixar no teu comentário, porque assim eu consigo fazer vídeos mais direcionados com aquilo que você quer que eu fale. E nesse caso estamos falando do ruído analógico conduzido eletricamente. Inclusive, tem alguém que me relatou aí nos comentários que o próprio microfone estava emitindo um ruído. Parece estranho isso, mas eu não sei se você já passou por isso, mas sim, mesmo o microfone não sendo feito para isso, ele pode emitir som. Principalmente os microfones do tipo dinâmico, que funcionam com o mesmo princípio que os alto-falantes, mas de maneira inversa, né? Transformando vibração sonora em variação de corrente e não o contrário. Tá, mas eu disse que esse tipo de ruído analógico ocorre de forma conduzida eletricamente. E a questão é, conduzida de onde para onde? Ela é conduzida ou de alguma fonte de alimentação AC, ou de alguma fonte de alimentação DC, ou de uma conexão mal feita, ou ainda do aterramento do seu sistema. 4 lugares que podem dar origem a esse ruído que você percebe em suas gravações. Eu vou começar por aquele que é o mais fácil de resolver, que é quando existe uma conexão mal feita. Essa conexão mal feita, ela pode ser culpa de várias coisas, né? Pode ser um cabo de áudio com solda mal feita, um cabo com fio partido, de tanto que você enrolou e desenrolou ele, um cabo que foi montado errado, um conector que quebrou, um conector que atingiu o limite máximo de conexões e desconexões, porque existe isso, uma limitação. Por isso, né, ele fica com contatos frouxos a partir de um dado momento. Ou ainda pode ser uma questão de umidade nos pinos do conector. Inclusive, essa questão da umidade vale até um destaque, porque isso ocorre quando os conectores ficam expostos ao ambiente sem estarem conectados ou devidamente guardados numa caixa. Aí, caso você viva numa cidade com umidade relativa muito alta, a cada 1 ou 2 anos você precisa eliminar a umidade que existe ali nos contatos do conector. E como fazer isso, né? Basta você ficar atritando, né, um com o outro. Se for um P10, né, você simplesmente fica girando ali por alguns minutos e você já vai conseguir fazer com que essa umidade evapore. Esse problema de ruído de umidade também é bastante frequente em equipamentos antigos que utilizam potenciômetros ao invés de encoders para você fazer a variação de ganho. Hoje em dia, os equipamentos mais modernos usam encoders, que são, na verdade, elementos digitais, que só analisam o passo a passo e fazem ali alguma modificação com o controle digital. No caso de ter o controle direto no potenciômetro, você já deve estar pensando, né, que você tem uma resistência que vai sofrer com umidade, então essa resistência vai variar com o tempo se você não limpar ela. Aí imagine o caso que o seu pré-amplificador lá ficou 10 anos, né, sem você fazer nenhum reparo nele, e aí você vai precisar fazer o seguinte, você vai precisar limpar com um limpa-contato esse potenciômetro desse seu pré-amplificador. Você precisa espirrar esse líquido, né? Um químico específico que faz com que a umidade evapore e que também não perca o contato elétrico, né? Porque você não pode simplesmente, por exemplo, jogar um desengripante ali, porque você não quer simplesmente fazer com que haja uma movimentação melhor. Você quer realmente que a água evapore e que o contato continue existindo. Então, por isso, tem que ser uma solução específica de limpa-contato, né? Que remove, lubrifica e mantém o contato elétrico sem precisar secar o dispositivo. E para descobrir se o seu problema está no cabo, basta pegar outro cabo ou emprestar o cabo de alguém para perceber se o seu ruído desaparece ou continua da mesma maneira quando você troca o cabo. E claro, se você perceber que o conector está quebrado dentro do equipamento, aí tem que abrir mesmo ele e ver se é fácil substituí-lo, porque nem sempre é fácil encontrar reposição para o conector utilizado dentro do equipamento. Então, se o seu problema for algum desses, está resolvido o teu problema com ruído analógico conduzido eletricamente. Mas eu acredito que na maioria das vezes o problema é conduzido pela fonte de alimentação AC. AC quer dizer corrente alternada, ou seja, a fonte que transforma a tensão que vem da rede elétrica em tensão DC que vai ser utilizada pelo equipamento mesmo. Imagine a seguinte situação: o teu vizinho ele tem um condicionador de ar ligado na potência máxima. É um dia muito quente e ele deixou a temperatura configurada para a mínima possível. Aí aquele
trocador de calor que fica pro lado de fora, que tem aquela ventoinha que fica girando lá, em velocidade máxima, aquela ventoinha puxa uma corrente elétrica considerável. Como a sua instalação elétrica e a do seu vizinho estão na mesma rede, ou seja, não tem um transformador isolando uma da outra, esse ruído de corrente gerado pelo ar-condicionado vai chegar até a sua rede elétrica, vai chegar até a sua fonte de alimentação AC e a sua interface e a sua alimentação do computador. É claro, em maior ou menor quantidade, dependendo do seu equipamento. Mas pasme-se, porque nem a fonte do seu computador, nem a fonte de interface de áudio tem filtros bons o suficiente de alimentação para eliminar ou diminuir muito esse ruído causado externamente na sua rede elétrica. Tá, mas e por que eles não têm? Porque supostamente a sua concessionária de energia deveria te entregar um sinal de energia isento de ruídos, não necessitando assim que as empresas adicionassem componentes extras aos produtos eletrônicos, porque desse jeito deixariam esses equipamentos mais caros. Aí, esse ruído que veio da rede elétrica, ele passa por todo o circuito e chega até a entrada do amplificador que vai dar o ganho de sinal que vem do microfone. É claro, o ruído que era muito intenso na rede elétrica, quando ele passa pelo transformador da fonte AC, ele se reduz bastante, mas como o sinal que vem do microfone também é um sinal muito pequeno, ambos são amplificados juntos, ou seja, acontece uma mixagem entre o sinal que vem do microfone com o ruído da rede elétrica. E ambos são amplificados da mesma maneira em todos os estágios de ganho pelo qual o sinal do microfone passa. E por isso que esse ruído da rede elétrica soa tão presente na sua gravação, porque ele foi muito amplificado. E como é que a gente resolve esse problema? A maneira mais fácil e barata de resolver isso é com um condicionador de sinal, né? Ele pode estar integrado dentro de uma barra de tomadas ou pode ser simplesmente um isolado. Essa imagem, essa foto que está aparecendo aí é de um item lá do AliExpress, que eu estou deixando o link para esse item lá em mner.com/homestudio. E o que tem nele? Você vê tomadas, né, que são tomadas universais, ou seja, tomadas que você pode conectar qualquer tipo de equipamento, seja europeu, seja da Austrália, dos Estados Unidos, brasileiro, enfim, ele serve para qualquer tipo de conexão de tomada. Então é muito interessante isso. E além disso, ele conta ali com um mostrador dizendo para você qual é a tensão da rede elétrica naquele momento. Então você consegue também perceber variações na sua rede elétrica com ele. E ele tem já na entrada ali um filtro RF-EMI que vai reduzir muito o seu ruído na rede elétrica. Segundo a especificação, ele reduz em até 30 dB o ruído da rede elétrica. E essa redução é mais do que suficiente para praticamente eliminar o ruído dos equipamentos todos que estão conectados nesta régua. Vale ressaltar que é necessário que a sua instalação elétrica, o terra, aquele pino do meio da tomada, ele esteja funcionando corretamente. Senão, essa eliminação de ruído não vai ocorrer como deveria. E lembrando que apesar do neutro da tomada e do terra da tomada possuírem valores equivalentes de tensão, eles não são a mesma coisa. Eles não devem ser interconectados, porque o terra da tomada serve justamente para compensar as variações que podem ocorrer no neutro, ou para absorver sinais como o ruído que queremos eliminar. Bastante complexo, mais fácil de resolver com esse condicionador de energia, caso esteja tudo ok com o terra da sua tomada. Próximo possível problema, e que eu chamei de ruído conduzido eletricamente devido a problemas de alimentação na fonte DC. O que significa isso? Basicamente, é uma fonte de alimentação intermediária ali que existe entre a fonte AC e o seu dispositivo de áudio. E ela é isenta de um transformador, na maioria das vezes. Em 99% das vezes, ela não existe uma coisa que separa uma coisa da outra. Ou seja, ela não isola a fonte AC do seu sistema de áudio. Aqui o grande problema é que ela mesma pode gerar o ruído. Inclusive, eu estava sofrendo com esse problema até pouco tempo atrás. Eu utilizava esse hub que está aparecendo aí, ele recebia a alimentação do carregador da tomada e ele distribuía a alimentação para o computador e para todos os outros dispositivos USB. Mas como ele precisava reduzir a tensão que ele recebia, ao fazer isso ele gerava um ruído sonoro e um ruído elétrico, que também era percebido no circuito de áudio e por consequência amplificado juntamente com o sinal que vinha do microfone. Qual foi a solução? Trocar o hub por um hub que não gerasse ruído. A maioria desses hubs não gera ruído. Eu é que dei azar de escolher justamente o modelo que tem esse problema. E a última forma de um ruído conduzido eletricamente surgir na sua gravação é por problemas de aterramento. E aqui eu preciso ressaltar os diferentes tipos de sinais chamados terra e que confundem a nossa cabeça. O terra da tomada é um terra AC, ou seja, corrente alternada. Quando a tensão AC é convertida em DC, corrente contínua, surge o terra DC, que só existe naquele circuito. Mas como o nosso equipamento de áudio possui circuitos digitais e circuitos analógicos, temos o terra DC digital e o terra DC analógico. Isso porque o nosso terra DC analógico ele precisa ser o mais isento possível de ruídos. E só pode haver
uma única ligação entre o terra DC digital e o terra analógico. Porque se houver mais de uma ligação, surge o efeito chamado loop de terra no circuito, que faz com que parte do circuito sofra com ruídos ou queda na alimentação. Outro lugar onde pode aparecer um loop de terra é no próprio conector do cabo XLR do microfone, porque talvez você não saiba, mas apesar do cabo XLR ter apenas 3 sinais, o hot to cold e o terra analógico no conector XLR, existe mais um sinal que é o shield, a carcaça, né? A blindagem do conector, que não pode ser o mesmo sinal de terra analógico, porque a carcaça do conector está diretamente ligada à carcaça do microfone. E na outra ponta, ligada diretamente à carcaça da interface de áudio. Mas a carcaça do conector USB da interface de áudio também está conectada à carcaça da interface de áudio e a do computador. Ou seja, se você liga o GND, que é o terra analógico, do conector XLR diretamente à carcaça, você cria loops de terra entre a carcaça e carcaça de todos os equipamentos. E lembre-se que você sempre está aterrado no terra AC, né? Sempre está fincado, mesmo que esteja usando sapatos. E ao encostar no microfone ou em qualquer coisa que esteja fisicamente encostado no microfone, o que você está fazendo? Conduzindo elétrons do terra AC a esse imenso loop de terra de carcaças. Por isso que às vezes você leva aquele choque elétrico quando encosta no microfone, porque o conector XLR do cabo dele não está de acordo com a norma. E como que se resolve essa confusão de loop de terra por conta do cabo XLR? Você precisa utilizar esses conectores especiais da Neutrik em todos os seus cabos XLR, porque dentro deles já existem ali capacitores e ferrites especiais que isolam da forma correta o terra analógico da carcaça do conector. Eu não consegui encontrar cabos prontos com esses conectores, por isso que eu vou deixar o link para o conector e você vai ter que montar o seu próprio cabo. E eu estou deixando lá em eminere.com/homestudio o link para esses conectores. E aí, todos os seus problemas com ruídos foram resolvidos ou eles ainda persistem? Diz aí nos comentários. Curtiu?